queria começar com uma coisa, não sei se isto é verdade ou não, mas eu li numa página de um livro teu que dizia que tu fizeste teatro. Sim. Como é que uma pessoa passa de teatro e depois chega ao jornalismo? Ora bem, houve uma altura que estava indecisa, quer dizer, eu sempre quis ser jornalista, desde miúda, sempre. Sempre me lembro de ter esse fascínio por contacto com as pessoas, perguntar, esclarecer, depois também um bocado aquele fascínio das viagens, desde muito, muito miúda. E o teatro apareceu assim um bocado por acaso, foi na altura dos fundos europeus, na altura das vacas gordas, que havia dinheiro para tudo, e eu na altura não entrei em Lisboa, por umas décimas não entrei para a comunicação social para onde eu queria, que era na Nova, e entrei para a Guarda, para a Covilhã. E não me apeteceu estar a ir assim para longe de casa, pensei, ok, volto a tentar para o ano, vou fazer uma espécie de um ano sabático, o que é que vou fazer entretanto? E havia uns cursos de locutores de televisão, portanto, era de atores de teatro, atores de cinema e locutores de televisão no IFIT, que agora é o Santiago Alquimista, ali ao pé do Castelo. E eram pagos, e eram muito bem pagos. E eu pensei, ok, vou fazer isto, fazer os testes e tal, e de repente, mas eu achei que ia fazer para locutora de televisão ou de rádio, e de repente, no dia dos testes, cheguei e aquilo estava assim montado, tipo numa das salas do IFIC, assim um júri, imensa gente, e as pessoas estavam a fazer provas de representação, a cantar, a representar, e eu, que sempre fui um bocado tímida, pelo menos assim num primeiro contacto, comecei a ver aquilo, disse, eu não vou fazer isto, não foi para isto que eu vim aqui, tipo, a qualquer engano, vamos já embora. Mas depois estava na outra ponta da sala, e para me ir embora, tinha que passar no meio daquela gente toda, e aqueles testes estavam sempre a serem, percebes, em contínuo, e também não tinha coragem de levantar para me ir embora, então fiquei ali assim meio paralisada a pensar, isto está a acontecer alguma coisa que quando chegar a minha vez eu não vou ter que fazer isto. Então, estava uma rapariga comigo, também se chamava Susana, que depois foi do meu curso, que também queria ir para locutora. E pensei, quando chegar a vez dela, de certeza que ela vai fazer outra coisa qualquer. E não, ela fez exatamente as mesmas provas. Eu perdi todo o tipo de ilusões de que não ia ter que fazer aquelas figuras. Fui chamada e depois acabei por me deixar levar um bocado pelo pânico. Comecei a fazer tudo o que eles me pediram. Representei, cantei, fiz tudo. E o mais estranho de tudo é que fui admitida, e aquilo eram centenas de pessoas e só ficavam 20. Mas não tinha experiência, ou seja, nunca tinha feito teatro na vida, não tinha a mínima inclinação, não era nada daquilo que eu queria fazer. E de repente tinha sido selecionada. Havia 20 pessoas em cada um dos 3 cursos. Pronto, e a verdade é que eles chamaram aquilo locutores porque era só uma forma de poder distribuir os fundos. Sim. Mas na verdade era um curso de teatro que tinha ali uma pequena componente em que de vez em quando fazíamos umas coisas em frente à câmara, tipo simulação de pivôs, etc. Era a única distinção do curso de teatro, com expressão dramática, com música, com, enfim, uma série de coisas nessa área. E eu fiz, e quando cheguei ao fim, estranhamente gostei da experiência, e depois inscrevi-me no outro curso do franco-português, que tinha excelentes professores, e também estranhamente acabei por ficar, e aí já fui consciente, já sabia o que ia. Havia também curso de atores de cinema e de atores de teatro, e eu candidatei-me de atores de cinema, já tinha feito teatro, e mais uma vez fiquei, mas na mesma altura fiz testes para o São Jorge. E entrei para as duas coisas, e houve ali uma altura em que eu pensei, e estava a tentar ir às duas coisas ao mesmo tempo, não dava. E preciso escolher ficar nos bastidores. Até que me encostaram à parede no São Jorge, disseram-me, olha, assim, há imensa gente que ficou de fora, não dá para estar sempre a faltar, tens que optar. Pronto, e andei ali assim uns dias um bocado angustiada, e acabei por optar. E depois ficas como jornalista, agora hoje em dia não, já há alguns anos fazes grande reportagem. Como é que, eu tenho sempre esta curiosidade de saber como é que um jornalista chega a jornalista de investigação e tem tempo para fazer uma peça, porque hoje em dia critica-se muito não haver tempo e não haver dinheiro. Como é que tu, Susana, conseguiste até agora fazer as reportagens? Não sei se serão todas as que querias, mas o tempo, acho que como é que é possível ter tempo? Eu durante muitos anos estive na equipa da grande reportagem, portanto aí não havia volta a dar, tínhamos mesmo de fazer grandes reportagens. Agora fiz coisas que, enfim, um bocado impensáveis, que agora não faria, porque saíram mesmo do pelo, e na altura também ainda não tinha sido mãe, e pronto, eu tinha outra disponibilidade, agora certamente não faria, porque cheguei a fazer uma grande reportagem num mês, sendo que preciso pelo menos de uma semana no terreno, depois mais uma semana para visionar aquele material todo, a escrever,
e para editar em televisão precisas de pelo menos de uma semana na ilha de edição de imagem, não é? Portanto, a televisão ainda requer este trabalho extra depois de trabalhar a imagem, o grafismo, etc. Há toda uma série de vertentes em relação, por exemplo, à imprensa, não é? Que ainda ocupa mais tempo. E, portanto, para dizer que muitas vezes não há esse tempo, muitas vezes inventa-se esse tempo e muito à custa do sacrifício do nosso tempo pessoal, não é? Claro que nem sempre foi assim, mas houve muitas situações em que foi preciso fazer grandes reportagens no mês e isso é uma coisa muito desgastante, muito violenta, porque tu sabes que queres sempre que o trabalho fique o melhor possível, não é? E, portanto, sabes que aquilo vai depender de ti, como só te deram aquele tempo, se for preciso passas 20 horas na redação, não é? E sem folgar durante um mês, etc. Atualmente já não estou na equipa da grande reportagem, estou no internacional, mas sempre que posso tento fazer grandes reportagens, sobretudo nas áreas de internacional. E mesmo aí às vezes é complicado, porque, por exemplo, há 2 anos consegui ir a Angola, que era uma coisa que parecia completamente impensável, e as coisas foram acontecendo, não sei como consegui o visto, não sei como consegui arranjar alguns contactos lá, e de repente estávamos a ir, e de repente estávamos lá e estávamos a conseguir fazer as coisas, e estávamos a conseguir passar despercebidos. E isso foi valorizado da parte da minha direção, obviamente, tive um enorme apoio e foi um trabalho muito, muito valorizado, muito apoiado. Eu não posso dizer o contrário, mas não me deram o tempo que eu precisaria para fazer aquilo, porque a verdade é que de repente tu estás numa ditadura, estás num país que é uma ditadura, onde tu sabes que provavelmente nunca mais vais conseguir voltar, sabes que só por uma sucessão de boas coincidências é que aquilo está a ser possível, e é daquele tipo de sítios onde as histórias saem debaixo das pedras, não é? Tipo, a sensação que eu tinha era que podia ficar lá para o resto da vida e ia ter coisas para fazer todos os dias. E ao fim de algum tempo estavam a dizer-me que eu tinha que voltar porque tinha de cumprir umas funções que nós temos todos de 6 em 6 meses. Sim, que é de fazer um horário da noite, que é de assegurar que está lá alguém até à 1 da manhã. Eu disse, mas estou em Angola, tipo, não dá para me... Se calhar agora não dá muito jeito, tenho aqui ainda umas coisas para fazer, mas foi uma luta conseguir que me substituíssem, que me deixassem ficar mais tempo, e a verdade é que depois vim com 3 grandes reportagens, portanto acho que, e acabámos por estar lá só um mês, portanto para dizer que é uma luta grande, se conseguir esse tempo. Nessa luta, para quem não percebe nada de como se faz uma grande reportagem, quanto tempo, gastas mais tempo a convencer os chefes de que isto é interessante ou gastas mais tempo a fazer a peça? Bom, felizmente ainda gastamos mais tempo a fazer a peça, mas se conseguíssemos poupar esse tempo em que temos de convencer os chefes, era um ganho para a reportagem, não é? Porque de facto, e nesta de Angola foi particularmente assim, deu algum trabalho convencer, porque, bom, para já ninguém acreditava que fosse possível. E depois há a questão dos custos, não é? Felizmente neste caso, quando se percebeu que eu tinha conseguido o visto e que as coisas estavam bem encaminhadas para ir, houve esse tal apoio incondicional também, porque enfim, era Angola, estavam a acontecer imensas coisas lá, havia o Luati Beirão, não é? Havia a crise, Angola estava a começar a ser afetada por uma grave crise económica, e portanto já não era aquele Eldorado com quem interessava ter boas relações económicas, portanto o posicionamento de Portugal em relação à Angola também se estava a alterar, e portanto havia toda uma conjugação de fatores favoráveis à ida lá. Mas mesmo assim as coisas estão difíceis porque a verdade é que os jornalistas nas redações são cada vez menos e é preciso encher. Eu falo do caso da televisão, que é a realidade que eu conheço melhor, não é? É preciso encher jornais, e muitas vezes jornais de 1h30. Com os mesmos temas, muitas vezes. Eu, por acaso, gostava de saber... Com os mesmos temas. As televisões generalistas, agora vivemos uma época, principalmente graças ao futebol, em que estamos sempre a ver diretos e as mesmas coisas. Às vezes não tens vontade de dizer, malta, não se podem acalmar um bocadinho, não temos que respirar e falar sobre outras coisas. Às vezes não dá assim, porque é que a televisão, ou a televisão onde eu trabalho, as outras televisões estão todas a papaguear o mesmo, ou achas que isso é uma luta perdida? Não sei se é uma luta perdida, imagino que seja. Há muitas coisas que se passaram no meio jornalístico nos últimos anos que eu acho que são irreversíveis, e já não tenho grandes ilusões relativamente a um declínio muito acentuado que tem estado a acontecer no jornalismo, mas isso não quer dizer que eu não me indigne e que não reclame e que não faça alguma coisa para tentar mudar dentro das poucas possibilidades que tenho, mas
Mas sim, mas tenho falado isso com muitos colegas e de facto é uma coisa que me tem preocupado, é ver o jornalismo está muito monotemático, não é? E eu tenho visto jornais inteiros, e quando digo inteiros não é exagero, é mesmo jornais, ainda esta semana aconteceu, em que não há uma única peça que não seja de futebol, ou o Sporting ou a seleção. E, portanto, ora está em estúdio um potencial candidato à liderança do Sporting, ora está um comentador a tentar adivinhar o que é que vai na cabeça dos jogadores da seleção que vão jogar com Portugal, porque entretanto o treinador deles mudou a 2 dias do jogo, a 1 dia do jogo, de que forma é que isso, portanto, é especulação atrás de especulação, é futurologia. Que é uma coisa que uma grande reportagem não pode ter, não é? Que é uma coisa que felizmente a grande reportagem dá um espaço intocado em relação a isso, não é? A grande reportagem continua a ser de facto quase um espaço Olimpo, não é? de... Eu tenho essa Sim. imagem de grande reportagem, um Olimpo, de um oásis, Sim. pelo menos cá. Sim. E em relação, conhecemos outras grandes reportagens, por exemplo, na TVI, a Ana Leal é assim a maior referência. Chateia-te, isto é uma curiosidade pessoal, chateia-te ela às vezes ter mais palco por às vezes se colocar em primeiro plano, por ser mais combativa, às vezes tem uma sensação de justiceira, ou seja, isso, achas que os jornalistas, os grandes repórteres também devem colocar-se na reportagem, ou seja, serem atores dessa Não é a minha forma de fazer as coisas, eu evito ao máximo ser protagonista dos meus trabalhos, acho que sempre que eu apareço estou a retirar espaço e tempo de antena de facto aos protagonistas que o devem ser, não é? Agora, percebo que isso é uma forma de trabalhar para algumas pessoas e que se sentem mais confortáveis assim e que isso é uma forma também de as ajudar a passar a mensagem, mas o que eu sinto é de facto uma sensação de orgulho e de satisfação por ver que ainda não me interessa em que canal é que seja, quer dizer, para mim o jornalismo não há rivalidades entre jornalistas, percebes? Isto existe alguma, mas é uma missão. Ou seja, eu acredito que existam jornalistas que não têm essa competição, essa vontade, têm que chegar primeiro. Claro, nem todos vemos a realidade da mesma maneira, não é? Mas, e sobretudo hoje em dia, em que é tão raro tu veres bons trabalhos, eu sou a primeira, quando vejo um bom trabalho, mesmo que seja um jornalista que eu não conheça, a se calhar procurá-lo através do Facebook ou uma coisa qualquer, ou de um meio qualquer para lhe dar os parabéns por esse trabalho, percebes? Como também já me tem acontecido e é uma coisa que de facto que sabe muito bem. Tu pensares, isto de facto é uma missão, ainda continua, para muita gente ainda continua a ser uma missão, portanto não interessa, e na altura, por exemplo, da reportagem de Angola aconteceu-me isso, houve uma pessoa que era administradora de uma televisão da concorrência que fez um grande elogio à minha reportagem no Facebook. Isso é saudável, no mínimo, pelo menos para não. E eu acho que isto faz todo sentido, porque o jornalismo trabalha para denunciar injustiças, para denunciar atos de corrupção, para denunciar ilegalidades, não é? Portanto, é uma causa que nos deve unir a todos e quando sabemos que cada vez temos menos possibilidades de o fazer, que cada vez as dificuldades, os obstáculos que se levantam aí são maiores, eu acho que ainda devemos estar mais unidos em torno dessa causa.